Capítulo 30. Compras Parte 1. Alexander estremeceu ao ouvir a última frase, mas como estava cansado demais para ficar completamente animado com isso, simplesmente voltou para seu quarto, tirou a maior parte da roupa suja e desabou em cima da cama. Na manhã seguinte, ele acabou acordando cedo porque havia esquecido de fechar a cortina da janela e os raios de sol invadiram seu quarto, pois se dependesse dele, passaria pelo menos mais 10 a 12 horas dormindo. Embora o sono lhe proporcionasse uma recuperação muito melhor do que qualquer descanso, Alexander não se sentiu revigorado. Ele apenas se sentiu energizado o suficiente para manter uma rotina calma e pacífica. Mesmo não estando muito disposto, Alexander ainda estava de bom humor devido aos ganhos obtidos na noite anterior. Um aumento tão grande e rápido foi definitivamente uma coisa boa. Ele ficou ainda mais animado ao lembrar que as recompensas da missão de defender a cidade ainda o aguardavam. Missões. Defenda a cidade. Tipo da missão: extermínio. Descrição da missão: defender a cidade da onda criada pela debandada. Avaliação de conclusão: S. Recompensa: S. 109.200 pontos de XP, 5 pontos de crescimento, 25 pontos de atributo livre, e um cartão de recompensa aleatória. Tarefa extra: mate o líder da onda pessoalmente. Avaliação de conclusão: falha. Você completou a missão: defenda a cidade. Você recebeu 109.200 pontos de XP, 5 pontos de crescimento, 25 pontos de atributo livre, e um cartão de recompensa aleatória. Você subiu de nível, mas devido à interferência da habilidade especial Controle de Atributos, todos os seus aumentos de atributos ao subir de nível foram negados e convertidos em pontos de atributo livre. Mais 30 pontos de atributo livre. Mais um ponto de crescimento. Parece que todos os aventureiros envolvidos nesta missão foram colocados em uma espécie de grupo temporário e minhas assistências para as mortes contaram tanto quanto as próprias mortes para esta missão, ou as recompensas não seriam tão abundantes, analisou Alexander. Porque é simplesmente impossível eu ter matado 546 criaturas sozinho. A análise dele não estava longe da verdade. Como havia sido dito, a missão consistia no trabalho em equipe de todos os aventureiros contra a onda. A própria natureza da missão já tinha como finalidade a cooperação em grupo. Aproveitando que estava com o sistema aberto e no quarto, ele decidiu alocar alguns de seus pontos de atributo livre acumulados para tornar seu status mais equilibrado e ter a possibilidade de obter recompensas ainda melhores em futuros, cartões de recompensa aleatória. 20 pontos adicionados à força. 50 pontos adicionados à defesa. 50 pontos adicionados à destreza. 15 pontos adicionados a charme. 10 pontos adicionados à sorte. Assim que o efeito desse aumento de atributos amenizou, Alexander se levantou e foi ao banheiro para banhar Ocean, limpar as suas roupas e a si mesmo, tudo usando revigorar, já que esse feitiço era a sua melhor maneira de limpar algo. Com tudo e todos limpos, ele resolveu testar se sua vontade era realmente capaz de alterar a interface do seu status enquanto esperava que seu corpo e roupas estivessem minimamente secos. E para sua surpresa, foi realmente possível, mas também parecia haver limitações para evitar que ele se tornasse extremamente desorganizado, ao menos essa parecia ser a limitação. Quando as roupas e o corpo dele já estavam secos o suficiente para ele ir à recepção, já era tarde e a recepção estava praticamente vazia. Aproveitando a tranquilidade do local, Alexander procurou a recepcionista com quem sempre conversava, mas não a encontrou, possivelmente por causa de um dia de folga, pois ela trabalhou até tarde na noite anterior. Sem outra opção, ele começou a olhar para os atendentes e escolheu um rosto familiar, aquele que entregou sua identificação para a recepcionista no primeiro dia e sussurrou algo para ela. Bom dia. Estou aqui para recuperar minha identificação, que foi recolhida para que eu pudesse ser promovido, e receber minha recompensa por participar da missão emergencial de proteção da cidade, disse Alexander ao atendente, que lhe lançou um olhar estranho. Tudo certo. Sei quem você é, respondeu o atendente levemente antes de se levantar para pegar alguma coisa, ainda olhando para ele de forma estranha. Sem saber exatamente por que o atendente estava agindo assim, Alexander decidiu simplesmente ignorar, pois não sentia nenhuma hostilidade. Assim que voltou,
o atendente entregou-lhe sua identificação com 2 medalhas de prata, mais grossas e pesadas que as anteriores, e uma bolsinha de pano com uma substancial recompensa monetária. A recompensa de cada aventureiro foi dada com base em seu rank, explicou o atendente. Sua recompensa corresponde à de um aventureiro rank prata. Segundo o atendente, a divisão aconteceu da seguinte forma. Todos os aventureiros têm direito a uma parte igual do valor obtido com as criaturas comuns. Todos os aventureiros de nível bronze e acima têm direito a uma parte igual do valor obtido com as criaturas de primeira evolução. Todos os aventureiros de nível prata e acima têm direito a uma parte igual do valor obtido com as criaturas de segunda evolução. Somente o grupo que lutou contra o monstro de terceira evolução tem direito a receber parte do valor obtido com sua venda. Mas eles não receberão nenhum valor pelas outras criaturas, porque o valor que cada um deles receberá será maior do que muitos, ou mesmo todos, dos outros. Ao ouvir a explicação da recepcionista, Alexander entendeu por que sua recompensa era substancial. Na noite anterior, várias criaturas de segunda evolução foram abatidas, e a segunda evolução é muito especial para a maioria das criaturas. Durante a segunda evolução, um núcleo de poder é formado e preenchido com a energia com a qual a criatura tem maior afinidade. E isto confere um alto valor de mercado a qualquer criatura que atinja este nível de evolução, ou superior. O preço varia dependendo do núcleo, pois existem vários tipos de diferenças, mesmo entre aqueles da mesma espécie. Portanto, o seu valor depende do tipo de energia que contém, bem como da sua quantidade e qualidade. Todas essas variáveis dependem muito da espécie da criatura, da sua raça, da sua afinidade energética, das suas evoluções anteriores e sabe-se lá de quantas coisas mais. Alexander, que não queria mais pensar no assunto, perguntou ao atendente sobre sua recompensa, para que pudesse formar uma base para o futuro, e ele lhe disse que eram 9 pequenas moedas de ouro referente ao que foi obtido das criaturas abatidas, e uma pequena moeda de ouro pela participação. Após receber a explicação, ele despediu-se do atendente e foi até a cozinha pedir que a comida fosse levada para seu quarto. Com tudo resolvido, Alexander voltou para ficar com o Ocean e esperar a comida chegar, mas não sem antes pensar nas informações que recebeu. Parece que a guilda não paga muito bem por missões de defesa obrigatórias. A verdadeira recompensa está no valor obtido através da venda das criaturas abatidas. Quando eles terminaram de comer, ele foi com Ocean até a loja da Lua Negra, pois precisava de alguns itens, e pediu que ela o esperasse na porta. Como esperado, Ocean não pareceu gostar muito da ideia, mas alguns pedaços de carne e um pouco de carinho ajudaram a convencê-la. Assim que Alexander lavou as mãos e entrou na loja, uma simpática vendedora sorriu um pouco para ele e veio atendê-lo no balcão de entrada. Como posso ajudá-lo? Preciso de algumas roupas, respondeu Alexander. A senhora teria algumas do meu tamanho de fácil acesso? Não posso demorar muito, pois o meu familiar está lá fora e vai ser problemático se alguém provocá-la. Entendo, disse a vendedora com um olhar ambíguo e um sorriso que não era um sorriso. Mas o não precisa se preocupar com isso. Nossa loja tem guardas, continuou a vendedora, mantendo seu sorriso. Aqueles que interferem deliberadamente em nossos negócios tendem a não ter vida fácil. Essa loja realmente não é comum, pensou ele ao reavaliar a vendedora antes de continuar, e já que é esse o caso, a senhora poderia me mostrar algumas roupas de tamanhos diferentes? Elas são para um amigo. Claro, disse a vendedora, voltando ao seu sorriso sereno. Mas não precisa me chamar de senhora, pois nossas idades não são tão diferentes. Acabei de completar 15 anos. 15? Surpreendeu-se Alexander em pensamento, mas que de alguma forma ainda conseguiu permanecer quase inalterado. Seus traços já são os de uma mulher que começou a amadurecer aos 18 a 20 anos, pelo menos. Espera um pouco. Como ela sabe que é mais velha que eu? Perguntou-se ele. Pareço ter bem mais do que 15 anos. Desculpe a curiosidade, mas como você sabia que era mais velho que eu? Perguntou Alexander. Não acho que minha aparência me denuncie tão facilmente.
Ao ouvir as palavras dele, a vendedora apenas sorriu levemente e explicou: sou uma vendedora. Vejo várias pessoas todos os dias. Você perdeu quase toda a aparência infantil, mas ainda posso dizer que você é mais jovem que eu. Se tivesse que adivinhar, diria que você tem 14 anos e alguns meses. Acertou, disse Alexander, que absorveu profundamente cada informação para considerá-las. Parece que o padrão de idade da Terra não corresponde ao deste mundo. Uma simples e grosseira conversão de meses, dias e horas versus aparência também não, ou minha aparência não seria muito mais jovem comparada com a que eu tinha na Terra. Tenho que me acostumar com esse novo padrão o mais rápido possível.